Se eu for dar aula e falo uma coisa dessa, eu choro. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Deus fala na Sura do Tempo, Wal Asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa amilu salihat. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Deus jurou pelo tempo, pela era, porque Ele criou o tempo, mostrando a importância do tempo para nós. Ele falou, pelo tempo, todo mundo, todos os seres humanos estão perdidos na perdição, exceto aqueles que creram, que foram em busca da fé, do conhecimento e praticaram esse conhecimento, e se apegaram na verdade, divulgando a verdade, e se apegaram na paciência, sendo perseverante na terra. Essas pessoas estarão salvas, são os verdadeiros, são os iluminados. Tirando isso, as pessoas estarão perdidas. Então aproveite o tempo da melhor maneira possível. E não é nada melhor do que aproveitar o tempo do que sentarmos com roda como essa e pegarmos o conhecimento. Pois o profeta falou que a paz esteja sobre ele, em rodas de lembranças, de recordação, de conhecimento, rodas como essa, saiba que tem os anjos que ficam procurando rodas como essa. Quando eles acham, eles descem e Allah manda junto com eles a misericórdia, o perdão e a tranquilidade. Todos que estão naquela roda compartilham da misericórdia, do perdão e da tranquilidade. Aí o homem falou, profeta de Deus, e se entrar uma pessoa na mesquita, por exemplo, está tendo essa roda, ele entra por um objetivo, não para participar da roda do conhecimento. Aí o profeta falou, até essa pessoa que não tinha intenção, mas sentou, está junto desse movimento, ele vai estar desfrutando e compartilhando a misericórdia, do perdão e das dádivas de Deus. Wallahu a'lam, barakallahu fikum. Continuando a falar sobre algo chamado empatia. Para falar sobre a empatia, devemos lembrar aquele dito nobre do profeta Muhammad, que a paz esteja sobre ele, quando o homem chegou até ele e falou assim, ó profeta de Deus, qual é a melhor obra do Islã que eu possa praticar? Dentro da religião, qual é a melhor coisa que eu possa fazer? Então o profeta sallallahu alaihi wasallam olhou para ele e falou, a melhor obra para o ser humano é aquela pessoa que tiver a língua verdadeira e o coração transparente. Aí o homem falou, a língua verdadeira, pelo que eu sei, é falar a verdade e ficar longe da mentira. O que seria o coração transparente? Aí o profeta de Deus, que a paz esteja sobre ele, falou, o coração transparente é você purificar o teu coração e ficar longe da inveja, da maldade, da idolatria, do orgulho, da ganância. Ficando longe disso, você está purificando o seu coração e você está praticando a melhor obra dentro da religião. Dessa maneira a pessoa vai conseguir ter a empatia. O que é a empatia? É um valor fundamental, sem dúvida, dentro das tradições da religião islâmica, refletindo a importância do respeito e do cuidado em todas as interações humanas, todas as coisas. O Alcorão, o livro de Allah, as palavras de Allah, junto com a Sunna, com as práticas do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, enfatizam a importância de tratar os outros com compaixão e com compreensão. Para entender como que a empatia se manifesta nas relações, principalmente com os líderes religiosos, com os familiares, com os empregados, conforme a religião do Islã. Então os sábios, como Sheikh Ibn Uthaymin e outros eruditos, eles colocaram no seu livro como ter a empatia, por exemplo, com os líderes religiosos. Os líderes religiosos, como por exemplo, os imam,
ou os mashaykh, ou os estudiosos que desempenham um papel crucial na comunidade muçulmana, a empatia pode se manifestar de várias formas. Dentre elas, o respeito e escutar, ou ouvir. O Alcorão ensina que a sabedoria deve ser respeitada, ouvir atentamente os líderes religiosos e honrar as suas orientações é uma maneira de demonstrar, sem dúvida, a empatia. Um outro ponto, o apoio. O que significa esse apoio? Ajudar os líderes em suas responsabilidades e compreender as dificuldades que eles podem enfrentar em manter a sua liderança espiritual. Um outro ponto que eles falaram, a colaboração. O que significa? Trabalhar junto deles, dos líderes, em iniciativas comunitárias, mostrando que se valoriza seu papel e as suas preocupações. Empatia com os líderes religiosos. Agora, empatia com os familiares, ou com a família. A família é uma das instituições mais valorizadas dentro da religião. A empatia nas relações familiares é crucial. Por isso devemos ter a compreensão com os familiares. Explicando melhor, o Alcorão incentiva a compreensão das necessidades e sentimentos dos membros da família, promovendo harmonia dentro do lar. Outro, apoio moral e emocional. É importante estar presente para os membros da família em momentos de necessidade, sendo um pilar de suporte emocional. Outra coisa, o perdão, ou seja, a empatia se manifesta também na disposição para perdoar e resolver conflitos de maneira calma e respeitosa, atendendo ao ensinamento de que o perdão é um ato nobre. O terceiro ponto, a empatia com os empregados. Falamos da empatia com os líderes religiosos, a empatia com os familiares, agora a empatia com os empregados. O tratamento justo e empático com os empregados e trabalhadores também é destacado dentro dessa religião nobre que é o Islã. Primeiro ponto sobre isso, a justiça e o respeito. O nosso querido mensageiro, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ensinou que os empregados devem tratar que os empregadores devem tratar os seus empregados com justiça e também dignidade. Isso inclui oferecer salários justos e também condições adequadas de trabalho para eles. Um outro ponto, compreensão das necessidades. Ser sensível às dificuldades enfrentadas pelos empregados e mostrar disposição para ajudar quando possível, seja em suas funções ou então nas questões pessoais. Outro ponto, reconhecimento e apreciação. Valorizar e reconhecer o trabalho duro dos empregados é uma forma de manifestar empatia e gratidão. E assim o profeta Muhammad agia com o próprio Anas, radiyallahu ta'ala anhu, que é relatado que ele mesmo disse: eu servi o profeta durante 10 anos, eu nunca escutei uma reclamação da sua boca. Ele nunca falou para mim por que você não fez ou por que você fez assim o assado. Ele só falava às vezes, fizeste aquilo, só isso. Eu nunca vi uma pessoa mais sensível, mais doce que Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A empatia, conforme vista dentro da religião, é uma prática sempre que fornece os laços entre os indivíduos, promove a sociedade mais coesa e reflete os princípios de respeito e compaixão contidos dentro do Alcorão e das práticas do profeta chamado de Sunnah, sallallahu alaihi wasallam. Ao cultivar empatia em todas as relações, podemos nos aproximar dos ideais da religião, da humanidade e da bondade. Uma história verdadeira e linda que exemplifica o amor e a empatia no contexto da religião é a história do nosso querido Abu Bakr as-Siddiq, radiyallahu anhu, que Allah esteja satisfeito com ele. Abu Bakr e o seu papel na vida do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, especialmente em momentos difíceis. Abu Bakr, o primeiro califa, sucessor do profeta Muhammad,
o califa do Islã, era conhecido por sua profunda bondade, lealdade e compaixão. A amizade de Abu Bakr e o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nós devemos entender isso como empatia também. Durante os primeiros anos da religião do Islã, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam enfrentou severa oposição e hostilidade dura de parte da sociedade de Meca. A perseguição aos muçulmanos estava em seu auge, no topo, levando muitos a abandonarem suas casas e buscarem refúgio em outros lugares ou em outras cidades. A empatia de Abu Bakr não era apenas um dos primeiros seguidores do profeta, que a paz esteja sobre ele, mas também um amigo querido e confidente do profeta sallallahu alaihi wasallam. Quando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam decidiu migrar, viajar, sair de Meca para Medina, fazendo a hijra, Abu Bakr estava disposto a acompanhar o profeta, mesmo sabendo que isso poderia colocar a sua vida em perigo total. Durante a migração, enquanto se refugiavam em uma caverna para escapar dos seus perseguidores, o nosso querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ficou super preocupado com o que poderia acontecer com Abu Bakr as-Siddiq. Este momento é um exemplo marcante de amor, sem dúvida de empatia. Lá na caverna, Abu Bakr, percebendo a ansiedade do profeta, quando o profeta Muhammad falou aquela frase famosa que está no Alcorão: não temas, pois Allah está conosco, na Surat At-Tawbah. Essa afirmação para Abu Bakr não apenas mostrou sua fé plena em Allah, mas também seu apoio incondicional ao nosso querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aliviando as suas preocupações, mostrando que ele está ali como um amigo fiel. A lealdade de Abu Bakr, após a migração, quando a comunidade muçulmana começou a se estabelecer ali em Medina, Abu Bakr continuou a demonstrar seu amor e a empatia. Ele usou sua riqueza, ele tinha muito dinheiro, para apoiar os muçulmanos necessitados, ajudando aqueles que foram perseguidos e perderam suas propriedades em Meca. Ele foi um exemplo de generosidade. Tanto é relatado que depois do Islã, antes ele tinha muito dinheiro, depois de um tempo, ele gastou toda a sua riqueza ajudando e cobrindo as necessidades dos muçulmanos. Os sábios das 4 principais escolas do Islã, como estudamos nas aulas passadas, como Hanafi, Maliki, Shafi'i e Hanbali, enfatizavam a importância de tais atos de bondade e solidariedade. Os sábios das 4 escolas de jurisprudência islâmicas ensinam que a empatia e o amor entre os muçulmanos são centrais à prática da fé. Eles interpretam muitos dos ensinamentos do Alcorão e da Sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sobre a importância de boas ações e do apoio mútuo. Por exemplo, a escola Hanafi, que é a primeira escola de Abu Hanifa, enfatiza a justiça e a bondade nas transações, mostrando empatia nas relações interpessoais. A escola Malik, a segunda escola, Malik bin Anas, incorpora a tradição local e a prática social no entendimento de como cuidar da comunidade. A terceira, que é da Shafi'i, Muhammad Idris Shafi'i, valoriza o conhecimento e a sabedoria, promovendo o respeito e a empatia entre os seguidores e os alunos. Que há vários momentos que as pessoas não sabiam distinguir se o Imam Shafi'i era aluno ou era o professor, de tão humilde que ele era. A escola Hanbali, Ahmad bin Hanbal, foca na moralidade e na ética, incentivando os crentes, os fiéis, a seguir o exemplo verdadeiro do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam em suas interações. Novamente, falando da história de Abu Bakr e seu amor pelo querido e amado mensageiro de Allah, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam é um testemunho do poder da empatia, da amizade sincera. Essa relação inspiradora é o modelo a ser seguido.
refletindo os valores fundamentais do Islã sobre a bondade, a solidariedade e o respeito mútuo. Esses princípios ainda são vistos como fundamentais na prática do Islã até os dias de hoje. É através de histórias como essa que compreendemos que o amor e a empatia podem transformar vidas e a comunidades, ou várias comunidades. A empatia é um tema profundo e reverberante em muitas tradições, incluindo o Islã. Com poesias islâmicas sobre a empatia, muitos poetas e filósofos muçulmanos abordaram temas como de bondade, de compaixão e de solidariedade em seus escritos ou livros. Algumas ideias e reflexões sobre empatia em poesias islâmicas como conexão humana. Ou seja, muitos poetas islâmicos falam sobre a importância de tratar os outros com a bondade e com respeito. A ideia que todos os seres humanos são parte de uma única família é um tema recorrente sempre. Segundo ponto, o nosso querido e amado profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, que a paz esteja sobre ele, fala sobre poemas que celebram a vida e os ensinamentos do profeta, frequentemente enfatizam a empatia e a compaixão e o amor. Ele é conhecido por sua preocupação com os pobres e com os marginalizados. O terceiro ponto, o grande poeta Jalaluddin Muhammad Rumi, um dos poetas muçulmanos mais famosos da literatura islâmica, fala sobre o amor universal e a conexão entre todos os seres. Seus versos ou poemas muitas vezes incentivam a compreensão e aceitação mútua. O outro poeta e filósofo e sábio islâmico chamado de Al-Ghazali, este filósofo e teólogo islâmico, escreveu sobre a importância da compaixão e do amor no Islã, enfatizando a necessidade de se colocar sempre no lugar do outro. Uma reflexão inspirada na empatia, encontrada na poesia islâmica, falando: na pele do outro, caminhando em suas dores, ouço o silêncio profundo neste mundo de amores. Empatia, um abrigo fecundo, a luz que brilha no olhar, é o mesmo que há em mim. Se em seu coração há um lar, em nós não há um fim. A empatia também, embora não sempre nomeada diretamente, é um valor central sempre dentro da religião, refletindo a essência do que significa o verdadeiro ser humano. O querido Imam Al-Ghazali, que Deus tenha piedade dele, fez significativas contribuições ao pensamento islâmico sobre a moralidade, a ética e a natureza da interação humana. Seu trabalho enfatizava sempre a importância da conexão espiritual e da empatia entre os seres humanos. Algumas maneiras pelas quais o grande Imam Al-Ghazali aborda o conceito de empatia. Primeiro, tendo compaixão e bondade. Al-Ghazali acreditava que a compaixão e a bondade são essenciais na prática da fé da religião. Ele encorajou os muçulmanos a verem os outros com as suas próprias almas, promovendo a ideia de que cuidar do bem-estar do próximo é uma extensão do cuidado de si mesmo. Segundo ponto, o Ghazali fala da importância da intenção. Em seus escritos, livros, especialmente na obra conhecida como Al-Ihya al-Ulum ad-Din, ou a revitalização das ciências da religião, Al-Ghazali, que Deus tenha piedade dele, enfatizava que as intenções por trás das ações são fundamentais. A empatia é uma intenção pura. Quando se age com empatia, isso implica uma consciência e um desejo genuíno de entender e aliviar a dor do outro. Ele falava também da unidade e da humanidade. Al-Ghazali discute a unidade da humanidade, afirmando que todos são criação de Allah, de Deus. Essa visão promove um senso de comunidade
e interdependência, levando a prática da empatia para com aqueles que estão ao nosso redor. O quarto ponto falava sobre práticas de reflexão e autoavaliação. Al-Ghazali incentivava a introspecção e a reflexão sobre as próprias ações e sentimentos. Sim, esse processo de autoavaliação é crucial para entender os outros, já que ele destaca a importância de reconhecer os próprios erros e fraquezas antes de olhar para os erros alheios. O quinto ponto, ele falava, Al-Ghazali, dos ensinamentos sobre a justiça e a equidade. Ele também falou sobre a justiça e a equidade nas interações sociais. A empatia se manifesta quando se busca entender as circunstâncias dos outros antes de julgar ou agir, promovendo uma abordagem mais justa e gentil nas relações interpessoais. Al-Ghazali nos ensina que a empatia é um caminho para fortalecer os laços humanos e viver uma vida moral e espiritual. Seus escritos incentivam a bondade, a compaixão e a busca de um entendimento profundo do outro, fomentando um ambiente de harmonia e solidariedade dentro da sociedade. Para refletir nas histórias que refletem que a empatia nas 4 escolas de jurisprudência, destacando como cada uma delas incorpora os princípios de compreensão e também de compaixão em suas interpretações. A escola Hanafi do Abu Hanifa tem aquela história famosa que eles falam que uma vez um homem veio até o querido Abu Hanifa, aflito por não conseguir pagar as suas dívidas, era endividado, e temendo que fossem confiscados seus bens essenciais. Em vez de simplesmente aplicar a lei de maneira estrita, Abu Hanifa considerou o estado do homem e a sua situação. Ele lhe ofereceu conselhos sobre como negociar as suas dívidas e sugeriu que ele procurasse ajuda comunitária. Ele também enfatizou a importância de tratar as pessoas em dificuldades com humanidade e que as necessidades do pobre devem ser priorizadas nas decisões jurídicas. Essa abordagem de entender a necessidade humana reflete a empatia tão valorizada na jurisprudência da escola Hanafi. Agora, a escola Malik bin Anas, o Imam Malik, em uma ocasião, estava discutindo sobre a importância da prática comunitária na sua cidade, lá em Medina. Durante uma das suas aulas, uma mulher veio ter com ele, relatando que a sua família estava passando por dificuldades financeiras grandes e que não tinha ninguém para ajudá-la. O Imam Malik fez uma pausa e ouviu a sua história com atenção, mostrando compaixão. Ele então pediu que a comunidade se unisse para ajudar essa mulher, enfatizando que é dever de todos cuidar de um membro necessitado dentro da sociedade. Esse ato de unir a comunidade em torno das necessidades de uma pessoa em dificuldade exemplifica a empatia na visão Malik. Ele era o líder do Estado. O sábio estava dando aula, parou, escutou a mulher e colocou a comunidade a trabalho dela. Agora, da escola Shafi'i, Muhammad Idris Shafi'i. Em uma reunião de estudiosos, o Imam Shafi'i, que Deus o tenha, se deparou com um debate acalorado entre 2 eruditos sobre a interpretação de um versículo do Alcorão Sagrado. Ao invés de impor a sua opinião ou diminuir o valor das opiniões dos outros, ele encorajou um diálogo respeitoso. Ele sugeriu que todos considerassem os pontos de vista uns dos outros e tentassem compreender o contexto e as motivações daqueles que tinham diferentes interpretações. Essa atitude não apenas promoveu a empatia nas discussões, mas também fortaleceu o respeito mútuo e a compreensão entre os estudiosos, refletindo os princípios da empatia dentro da escola Shafi'i. Da escola Hanbali, Ahmad bin Hanbal,
O Imam Ahmad bin Hanbal era conhecido por sua firmeza na lei, da prática, mas também por seu profundo senso de justiça e compaixão. Certa vez ele se deparou com um homem que tinha perdido a sua esposa e estava lutando para cuidar de seus filhos. Ahmad bin Hanbal, ao ouvir a dor do homem, não apenas o ajudou financeiramente, mas também o aconselhou sobre como cuidar das suas crianças e enfrentar a sua perda. Ele também encorajou toda a comunidade a se unir para apoiar o homem em sua nova situação. Este ato de empatia, ajudando alguém a se reerguer em tempos difíceis, representa o espírito da escola Hanbali, que valoriza tanto a fé quanto a dignidade humana. Essas histórias demonstram como cada uma das escolas de jurisprudência se esforça para incluir o princípio da empatia em suas práticas e ensinamentos, reconhecendo a importância do ser humano e as suas decisões jurídicas e sociais. É assim que é trabalhado a empatia dentro do Islã, ou seja, desejar para o próximo o que você deseja para si mesmo, na fala, na obra, no olhar, na ação, em todos os momentos. Quando você atinge esse ponto, você atingiu o ponto ideal, ou como o profeta falou, você completa a sua fé. Se você não atingiu o ponto de empatia, você estará ainda em falta com a fé. Que Deus faça nós termos empatia uns dos outros, nos dando conhecimento e fortalecendo a nossa comunidade. Wallahu a'lam, wa sallallahu alayhi wa sallam, wa jazakumullahu khairan. Agora eu abro para vocês interagirem também. Pode desligar, desliga lá. É aqui. Então, empatia é a gente se colocar no